Olá, meus amigos do esporte, aquele abraço. Meu nome é Reder, João Reder. Eu estou aqui para apresentar o SP Esporte pela TV Assembleia, focalizando tudo aquilo que acontece no mundo esportivo em São Paulo, no Brasil e no planeta. Este é um programa feito especialmente para você e recomendado para todas as idades. O tema do nosso programa de hoje será Esporte nos tempos da ditadura, os anos de chumbo e o que aconteceu no mundo esportivo naquela época. Os nossos ilustres convidados para esse programa, Audálio Dantas, jornalista, e João Luiz de Almeida Machado, historiador e também jornalista. Audálio Dantas também escritor, escreveu livros, uma série de trabalhos que ele realizou na sua profícua carreira de jornalista. E eu gostaria, agradecendo a presença dele, de que ele nos mostrasse, nos falasse um pouco do seu trabalho, daquilo que ele fez no transcorrer da sua vida e que está fazendo até hoje. Bom, quantas horas você tem, Brasil? Bom, olha, eu sempre, o meu primeiro trabalho foi já em jornal. Uma vez eu entrevistei o Luiz da Câmara Cascudo, grande folclorista, uma figura muito importante. Ele também tinha sido jornalista na juventude. Isso foi em 1970, aliás, durante o campeonato, que o Brasil estava fervendo e o General Médici estava comandando a torcida brasileira, né? Uhum. Bom, então eu fui entrevistar o Luiz da Câmara Cascudo em Natal. E ele disse, olha, eu queria dizer a você também que eu também sou nego de jornal. Eu digo, que negócio de nego de jornal? Ele disse, é o seguinte, se a gente trabalha em jornal uma vez, fica escravo para o resto da vida, né? Então ele vira nego de jornal. Então eu sou mais ou menos isso, eu sou nego de jornal. Sempre trabalhei, é o que eu sei fazer melhor, reportagem, etc. Apesar de não estar no dia a dia das redações, eu continuo ligado, eu dirijo uma revista sobre comunicação. Qual é a revista, Audálio? Chama Negócios da Comunicação. É uma revista dirigida, ela vai para o público do meio, né? Jornalistas, publicitários, enfim, para todo o pessoal. E nos intervalos eu escrevo uns livrinhos aí. É mais ou menos isso. Agora, eu fiquei muito tempo trabalhando em redação, primeiro na Folha, na antiga Folha de São Paulo, depois na Revista Cruzeiro, que teve uma história muito importante no país, depois a revista Quatro Rodas e depois a revista Realidade. Essas quatro redações foram as principais minhas e eu acho que não tive mais, o resto foi passagem rápida. Fiz algumas reportagens que são consideradas hoje, os outros que dizem, não sou eu, antológicas. Sabia? Pois é. Algumas delas estão no livro que eu acabei de lançar. Sim, vamos mostrar o livro para que aqueles que estão assistindo ao nosso programa e tiverem interesse, eu gostaria que você dissesse aonde pode ser adquirido esse livro, como é que a gente pode fazer? Ele está nas livrarias em geral, é da editora Leia, e ele tem reportagens, que eu fiz uma seleção, e eu conto como cada uma delas foi feita, né? Audálio Dantas, Tempo de Reportagem. Isso. O prefácio é do outro jornalista, que é o Fernando Moraes. E a dedicatória aqui vai também para o José Dantas. Pois é. Que é o nosso companheiro aqui na TV Assembleia, um grande companheiro que eu estimo, que eu gosto muito. Eu também. E é lógico que você tem que gostar dele. Ele está aqui no estúdio também acompanhando a gravação do seu pai. Ele sofreu muito no tempo em que você, também trabalhando como jornalista. Eu digo isso, né? Na dedicatória aí, porque, na verdade, a única vítima não é só o jornalista, é a família também, né? Porque o cara, por exemplo, uma reportagem que eu fiz quando era da Quatro Rodas, eu fiz o roteiro do Brasil ao México, de carro. Isso demorou mais de 3 meses. 3 meses de ausência da família, né? E várias outras matérias na revista Realidade, que eu fiquei 1 mês, 2 meses fora, por aí. Mas faz parte. A minha mulher, inclusive, fala que o nosso casamento é perfeito pelo tempo que eu fico distante.
As mulheres sabem das coisas. João Luiz de Almeida Machado, gostaria que você se apresentasse, João, contasse um pouco sobre o seu trabalho profissional. Inicialmente é um prazer estar aqui com o Audálio, com você, né, nessa casa, de tantos serviços prestados aí à nossa comunidade. E o que eu posso te dizer é que eu também tenho alguma estrada, já estou há 25 anos na educação, né, eu sou uma pessoa da educação, atualmente trabalho na TV Cultura, na área de educação. Sou pesquisador, sou escritor, membro da Academia de Letras da minha cidade, que é Caçapava, aqui no Vale do Paraíba, já tenho 2 livros publicados. E, de certa forma, também entrei na área do jornalismo, né? Atuando mais nessa seara da internet, como editor de internet, editor de portal, como autor de muitos artigos na internet. A gente conseguiu uma certa visibilidade através desse trabalho pela web, né? Em linhas gerais, é mais ou menos isso. Eu ainda tenho muita estrada para chegar naquilo que vocês já construíram como história, mas a gente já conseguiu dar um bom início de carreira. Qual o título dos livros que você escreveu? Eu escrevi um livro que se chama Na Sala de Aula com a Sétima Arte, que trabalha as possibilidades de uso do cinema para professores, uma metodologia analisando alguns títulos do cinema nacional e estrangeiro, e também um título que se chama O Prazer de Aprender a Aprender, que tem a ver com as metas do milênio, da educação, da ONU, né, das Nações Unidas. Qual é o seu e-mail para que quem queira saber sobre o seu trabalho, tudo possa entrar em contato via web? Perfeito. Meu e-mail é joaoluiz28@gmail.com. Estou à disposição para podermos trocar ideia através da internet. E o seu, Audálio? O meu é Comunicacau, é comunicação sem tio e sem cedilha. Comunicacau@audaliodantas.com.br. Depois dessa apresentação inicial dos nossos ilustres convidados, nós vamos ouvir a opinião a respeito da ditadura e dos esportes na ditadura do deputado Adriano Diogo. Confira comigo na tela. Acho que o período Médici foi o mais cruel, o mais duro, né? Porque a gente vinha das 2 vitórias de 58 e 62, na Suécia e no Chile, e aí a gente foi para o México. O João Saldanha era o técnico, né? Aí ele foi demitido. Ele teve problemas na convocação, na forma de relação, até na forma da relação do João Saldanha com o Pelé, aquela coisa toda. Mas o João, no meu entender, João Saldanha, o saudoso João Saldanha, foi demitido porque era um militante do Partido Comunista. E aí veio o Zagallo, e aí o Médici colou na seleção, a ponto de ele escalar o time. Ele escalava o time, discutia a escalação do time com o Brasil. E aí nós tivemos os 70 milhões em ação. Para frente, Brasil do meu coração. Fora as músicas do Dom e Ravel. Eu te amo, meu Brasil, ame ou deixo, aquela loucura toda. E nunca, acho que muito parecido com o que aconteceu na Argentina, na época do Videla, o Médici usou a ditadura no seu período mais duro, mais repressivo. Tanto é que a morte do Marighella foi anunciada no intervalo do jogo aqui no Pacaembu, em rede nacional, né? Então, eu estou todo arrepiado para falar e agradeço essa janela. A ditadura usou muito o esporte, e acho que eles, na volta da seleção, quando a seleção desce no aeroporto e anda pelas ruas de São Paulo, Rio de Janeiro, enquanto isso a repressão comeu feio, recrudesceu, centenas e centenas de pessoas torturadas, mortos, desaparecidos. O auge da ditadura coincidiu com a vitória da seleção. Que o esporte nunca mais no Brasil e nenhuma parte do mundo seja usado com essa finalidade. Deputado Adriano Diogo é o presidente da Comissão Estadual da Verdade, Rubens Paiva. Ele falou sobre a morte do Marighella. Naquela época também aconteceu uma morte que foi muito repercutida, teve grande repercussão, que foi do jornalista Vladimir Herzog.
Nesta época, você era o presidente do Sindicato dos Jornalistas, não é, Eudálio? Isso foi em outubro de 1975. Tinha passado o governo Médici, tinha iniciado recentemente o governo Geisel. O Sindicato dos Jornalistas foi o instrumento de protesto que possibilitou que a sociedade civil no Brasil tomasse conhecimento do que acontecia no país. O Vlado Herzog foi a primeira vítima da ditadura a não ser sepultado em silêncio, que o Sindicato Jornalista denunciou e convidou a população para o sepultamento. Foi o primeiro sepultamento, porque geralmente eram escondidos esses sepultamentos, ou nem aparecia o corpo. E daí para frente começou um processo que foi crescendo e naquela semana se realizou um culto ecumênico na Catedral de São Paulo, no dia 31 de outubro, celebrado por Dom Paulo Evaristo Arnes, o rabino Henry Sobel e o reverendo James Wright, que era da Igreja Presbiteriana. Isso aí levou à Praça da Sé 8.000 pessoas. Foi a primeira manifestação de massa depois do ato institucional número 5. Tá? Bom, isso é uma síntese. Tem muito mais história, se você quiser. A gente pode ir à frente. Aliás, eu entreguei à editora Record no início do ano, e deve sair agora em outubro, o livro que se chama As Duas Guerras de Vlado Herzog. É essa a história. Falando sobre essa época, vamos ver algumas imagens para que você possa se situar a respeito do que aconteceu nos anos de chumbo nesse governo de exceção que houve aqui no Brasil. Confira comigo. Jardel Filho, ali atrás o Pereio. Aí você vê o presidente Castelo Branco. João Goulart, que foi deposto pelos militares, e a posse aí do governo militar. E as manchetes da imprensa na época, focalizando a saída do Jango do governo e também de Brizola. A repercussão popular, os momentos de tensão nas ruas, Marechal Costa e Silva, e instituiu o ato número 5, né? Foi no governo dele, mas ele foi sob a responsabilidade. Ele já estava no final, estava meio acamado. Aí veio uma junta militar. Ele ficou meio em coma, uma coisa misteriosa, né? Isso. Esses são os prisioneiros políticos que você está acompanhando conosco, os exilados, o atentado a Marighella, o Marighella morto ali dentro do carro, como você está vendo. Na Alameda Casa Branca. E o futebol que foi usado, sem dúvida, devido também à grande fase do futebol brasileiro como um órgão de simpatia ao governo. João Saldanha, que era o técnico da seleção, depois foi substituído pelo Zagallo. Eu tive o prazer e a honra de trabalhar com o Saldanha no SBT quando ele era comentarista, eu era repórter e o Walter Abrão era narrador. Aí a final do Brasil com a Itália no México, o Brasil ganhou de 4-1, uma vitória estrondosa. Mais uma vez repercutiu favorável ao governo da época. Então, vocês viram ali comemorando, volta olímpica, Carlos Alberto levantando definitivamente a taça Jules Rimet, que depois foi roubada e derretida. E na época, os adesivos dos carros, Brasil Ame ou Deixe, Brasil Quando Conte Comigo, a seleção brasileira de volta ao Brasil, recebida pelo... aí a morte do Vladimir Herzog, mas recebida pelo Emílio Garrastazu, médico, o general Médici. Os protestos da população na época, esta missa na catedral que o Eudálio citou, Aí, feita por Dom Paulo Evaristo Arnes, né, Eudálio? ele foi, digamos, o grande... A ideia do culto surgiu no Sindicato dos Jornalistas
E nós consultamos o Dom Paulo e ele imediatamente aceitou a ideia e não só isso, como convidou os dois outros celebrantes, o Rabino Sobel e o Reverendo Wright. Diga-se de passagem que o Rabino Sobel teve um papel importantíssimo porque toda a cúpula da comunidade judaica era contra, queria ficar em silêncio e ele aceitou participar do culto e não só isso. Ele era... o retorno, a gente já volta nesse assunto, Aldair. Betinho, que era exilado, retornando, porque no governo João Figueiredo foi proclamada anistia. E esses políticos voltaram, esses exilados voltaram ao Brasil. Aí aconteceu a democracia corintiana, que foi uma demonstração dentro de campo do momento que se vivia Adilson no país. Monteiro Que foi o Adilson Monteiro Alves, o dirigente que encabeçou. Isso, exatamente. E os jogadores foram Sócrates, Zé Maria, Vladimir, Casagrande. Aí nós tivemos as diretas já, olha lá o presidente Lula, Ulisses Guimarães, Orestes Quércia. O locutor era o Osmar Santos, que você vê aí na tela. Osmar Santos foi da diretoria do Sindicato dos Jornalistas, junto comigo. Posteriormente aconteceu o quê? Aconteceu a eleição indireta de Tancredo Neves, que não chegou a assumir, como todos sabem. Ele faleceu antes de assumir e assumiu o governo José Sarney. Nós já vamos voltar, Dália, nesse tema que é muito grande, é muito profícuo, mas aproveitando essa deixa que nós vimos essas imagens da democracia corintiana, eu gostaria que o meu xará, o João, discorresse a respeito essa influência da democracia corintiana, dos dirigentes do Corinthians, do time do Corinthians, foi muito importante nesse momento de transição, né, João? Foi muito importante porque os jogadores de futebol, já nesse período e até um pouco antes disso, tinham uma grande relevância social. Eles tinham uma mídia muito grande e uma mídia que, para outros setores, para outros segmentos, ela sofria impedimentos. O Eudálio falou a respeito da participação da Igreja Católica, do Dom Paulo Evaristo Arnes. A Igreja tentou, em algum momento, se comunicar, trazer à tona as questões da ditadura, a tortura. Ela teve acesso a essa documentação. Os órgãos de imprensa também tiveram um silenciamento, tiveram todas as dificuldades do mundo. Diga-se de passagem que a Maria silenciou por convicção, quis silenciar. Sim, os jornais colocavam receita de bolo, o editorial vinha em branco, a gente conhece um pouco dessas histórias. O Estadão botava Camões. Isso. Versos do Camões, né? Isso, bolo de laranja, etc. Né? Sei. E no caso, a democracia corintiana, ela já surge num momento de abertura, relativa ainda, não total, Sim, claro. mas permitindo que expoentes, personalidades do esporte, como o Sócrates, o Casagrande, o Vladimir, jogadores politizados, viessem a público e pudessem expor opiniões, participar, sua disponibilidade, sua vontade de lutar pela redemocratização do país, coisas que seriam impensáveis 10 anos antes. Né? Você imaginar um jogador como o Afonsinho, que foi do Fluminense na época, que era um jogador politizado, ou Tostão, né? Que já eram o Gerson, já eram jogadores com um nível de esclarecimento maior. Durante os anos 70, eles não tiveram muito espaço, muita possibilidade de apresentar opiniões de cunho político. Né? A democracia foi uma revolução nesse sentido. Né? O que o Corinthians conseguiu com esse movimento foi uma projeção que hoje a gente vê em vestibulares questões trazendo esse movimento bacana que foi desenvolvido. Como isso a gente vê em vestibular? Tem um pouco da história da democracia corintiana? Sim, nós já tivemos questões da FUVEST, Enem, aproveitando imagens e notícias da época da democracia, fazendo paralelo com justamente os jogadores da seleção de 70, retornando do México e sendo recebidos pelo Médici. Né? Então você tinha ali duas fotos, de um lado a democracia corintiana, 81, 82, e do outro 70, mostrando os dois lados da moeda do futebol. O futebol sendo explorado pelo governo militar e o futebol querendo tirar a mordaça, falar alto e permitir-se
também ser expoente ou voz do povo brasileiro, né? Tá Foi bom. muito interessante. O fato do presidente Médici receber os jogadores da seleção também não tinha como, né? Não. Sempre o time que fica campeão, o presidente, seja de qual, seja de esquerda, de direita, de qual Sim. ideologia, ele recebe a seleção. Sim, é difícil para o jogador também ficar numa saia justa e não claro. concordar com isso. Não. Aliás, o problema não estava aí. Ele receber fazia parte, digamos, do protocolo. O que foi usado à exaustão foi o futebol como no sentido de fazer uma campanha patriótica. Passou a ser o futebol a salvação da pátria. E todos esses movimentos, inclusive citados, você fez uma boa síntese aí com essas imagens, é o seguinte, era no sentido de que o Brasil era o grande país, o país que vai para frente, e o futebol, a música entrou de maneira muito forte aí, né? E os slogans, tipo ame ou deixe, também fizeram parte desse contexto, né? Foi o uso desbragado do futebol, do esporte, como instrumento de propaganda do regime. Foi isso. Mas não, o fato de receber era normal, você tem razão. Não tinha como também falar, não vou lá, né? A expressão corrente da época era a pátria de chuteiras, né? A pátria de Pátria de chuteiras. chuteiras. Eu não me lembro quem foi o exatamente. autor dessa frase, mas me arriscaria a dizer até que foi o Nelson O Rodrigues. Nelson Rodrigues. Inclusive o Nelson Nelson Rodrigues, Rodrigues. que era um gênio do teatro, do jornalismo também, né? Mas ele era um sujeito que, de vez em quando... A pátria em chuteiras era a frase. Torcedor fanático Nelson do Rodrigues, Fluminense, né? Que, aliás, disse que nem a morte, alivia o cidadão das suas obrigações clubísticas. Pois é. Foi pelado assim, com Aí a tinha a sua bandeira do graça. Fluminense. Tinha a sua graça, né? Agora, o interessante, João, é que o governo, nessa época, usou muito o futebol, mas não usou os esportes olímpicos como muitas ditaduras usam constantemente, principalmente as ditaduras de esquerda, Cuba, a Rússia, na época, usavam muito Antes os a esportes Alemanha, olímpicos. do Oriental. Hitler, e depois antes a Alemanha do Hitler. Antes da Alemanha nazista também usou isso. os esportes olímpicos. No Brasil não foi mais concentrado no futebol, né, João? Foi muito concentrado, até porque nós não tínhamos uma tradição olímpica. Nós chegamos agora na última Olimpíada, viramos a marca das 100 medalhas conquistadas, né? Isso tendo participado de praticamente todas as edições de Olimpíadas. Nós ficamos algumas Olimpíadas sem ganhar medalha alguma. E nos anos 60, o nosso maior expoente era o Ademar Ferreira da Silva, do salto triplo, né? Conseguiu medalha olímpica em bicampeão olímpico. E só, quer dizer, nós não tínhamos, tivemos o boxe. Éder Joffre, O Éder Joffre, mas nas Olimpíadas a gente teve o Servilho, não é isso? Servilho de Oliveira. Servilho de Oliveira foi medalha de bronze. De bronze, mas eram pouquíssimos os atletas que tinham alguma repercussão internacional. E aí eles concentraram os esforços no futebol, já que a gente, com a Alemanha e com a Itália, na década de 70, no ano da Copa do México, tínhamos a possibilidade de conquistar em definitivo a Copa, como foi dito no belo vídeo de explicação do período. É que o Médici coincidiu a exploração do futebol com o governo mais violento, mais repressor de todo o período militar, que foi o governo Médici. Foi um governo de assassinos, foi um governo de repressão violentíssima. Ali aconteceram todos os casos, como o caso do deputado Rubens Paiva, né, que é emblemático. Vários jornalistas antes do Herzog foram mortos ou desaparecidos, e muitos nesse período do Médici. Foi a época da OBAN, né, da Operação Exato, Bandeirantes. quando foi criada a OBAN, DOPS, Operação Bandeirantes, que era o Sérgio Paranhos Fleury, que era um assassino por prazer. Sanguinário, né, frio, cruel. Foi uma época muito complicada. E como você está destacando o livro, Odálio, o Chile também passou por uma ditadura muito difícil nessa época.
inclusive os estádios tendo sido utilizados como locais onde muitas pessoas O Estádio foram Nacional de né? Santiago, né, que você conhece. Isso nós vamos abordar logo depois do intervalo, porque vamos a um rápido intervalo. Fique comigo que eu estou com você. Eu volto já já. Nessa época dos anos de chumbo, da ditadura, houve atletas, inclusive, que chegaram até a serem executados, até chegaram atletas que morreram. Por exemplo, Oswaldão, que era pugilista, militar de formação universitária, ele acabou sendo morto na região do Araguaia. O Beto, Carlos Alberto Freitas, jogador de basquete e nadador do Minas Tênis Clube, foi um militante político morto em 71 em Petrópolis. A Helenira Rezende, jogadora de basquete da cidade de Assis, morreu após se unir à guerrilha do Araguaia em 72. Vamos então agora, nós vamos apresentar para vocês um pouquinho da imagem desses jogadores que morreram e outros também que acabaram sendo prejudicados durante o tempo do regime de exceção, no tempo do regime militar. Confira comigo. Esse é o Oswaldão que eu disse. Pugilista, ele morreu na região do Araguaia, ele foi executado lá. Oswaldão ainda, Carlos Alberto Freitas, o Beto, jogador de basquete e nadador, morreu em Petrópolis. Helenira Rezende, jogadora de basquete, morreu depois de se unir à guerrilha. Esse é o Nando, irmão do Zico, ele também foi, na época, prejudicado, teve a sua carreira abortada. A Ida dos Santos, a única atleta brasileira a participar em 64, da Olimpíada de 64. Ela não teve apoio nenhum do governo, acabou indo por sua conta mesmo. Esse é o Afonsinho, jogador altamente politizado, Sócrates com Afonsinho. E vocês sabem também que esses jogadores, pelas suas opiniões, acabaram sendo meio colocados no gelo naquela época, porque eles tinham realmente uma formação de opinião mais democrática e mais aberta. O mesmo aconteceu com o Paulo César Caju. Paulo César Caju, que sofreu alguma perseguição, alguma retaliação nesse período. Tostão também foi um jogador altamente politizado naquela época. Eu acho que, inclusive, o Audálio, como presidente do sindicato, discorre até melhor do que eu, esse tempo, nós tivemos, inclusive, pessoas da imprensa esportiva. O técnico da seleção, João Saldanha, que era comentarista, ele acabou sendo ungido ao cargo de técnico da seleção brasileira, montou todo o esqueleto da seleção canarinho, ficou campeão em 70, mas saiu da seleção, ele saiu porque uma lenda, dizem que o presidente Médici teria imposto a convocação do Dario Peito de Aço, que era um grande jogador, mas que na época não estava nos planos do Saldanha. O Saldanha confirmou isso para mim e disse que, inclusive, que ele não foi consultado pelo presidente da República para montar o ministério dele, presidente, portanto, não aceitaria consultas do presidente para montar o time dele, João Saldanha. Era bem o João Saldanha. O João Saldanha era um gênio, né? Eu não conheço os detalhes dessa história, mas o fato de que ele sofreu represálias em função das posições políticas, isso aí sim, e tentativas de imposição por parte do governo militar. O João Saldanha era, como se sabe, era membro do Partido Comunista, e aqui eu gostaria de lembrar que em 1983, eu fui candidato a presidente da Federação Nacional de Jornalistas, e foi o cabo eleitoral mais interessado que eu tive, porque ele viajava muito, e a eleição foi direta, todos os jornalistas no país podiam votar,
onde ele estava, ele fazia propaganda da minha candidatura. Acho que eu ganhei por causa disso, viu? Foi a primeira eleição direta, Foi né, a primeira eleição direta numa federação sindical. Primeira. E eu acho que até hoje ninguém mais fez, né? Porque dá um trabalho danado, rapaz. Você sabe que eu tive que percorrer todo o país, visitando redação por redação, buscando voto, que é a coisa certa, né? Para não deixar que um conselho de 21, 22 sujeitos elegesse 32 membros de uma diretoria. Foi isso. A respeito desse fato do Saldanha, que esse fato foi emblemático, realmente, foi marcante. Sim. Qual a sua posição, João? Olha, João, o Dario ele foi um jogador vitorioso ao longo de toda a sua carreira. Teve seus méritos, foi um goleador, era uma pessoa que criava frases de impacto, a gente sabe muito bem. E ele tinha, no início dos anos 70, ainda poucos anos de bola, ele ainda era um jogador que estava começando, digamos assim, uns 4 ou 5 anos de carreira, mas não era uma unanimidade nacional. O que eu imagino é que o governo militar tenha utilizado essa história para ocultar os fatos que realmente fizeram com que o Saldanha, que era um militante do Partido Comunista, viesse a ser tirado, a retirado desse cargo, que é um cargo de importância, né? É um cargo de grande visibilidade, ainda mais em ano de Copa do Mundo. Eu imagino que eles tenham utilizado esse artifício, essa história, tenham criado um mito, uma lenda em torno do Dario, como um elemento que teria gerado um atrito, um desgaste com o Saldanha, feito com que ele se retirasse da seleção e o Zagallo viesse a se tornar o técnico que foi ao México e ganhou o campeonato com a turma do Pelé. E o Zagallo, inclusive, era tido como um técnico que quem fosse indicado ele colocaria lá e acabou. Essa é a realidade. Falam isso, né? Hoje a gente vê um Zagallo com uma pessoa de muita opinião, de muita presença, de muita participação, mas naquele período ele tinha acabado de sair dos campos, né? Ele foi jogador de futebol profissional até muito proximamente da Copa do Mundo. Provavelmente ele talvez aceitasse mais, né? Eu sinceramente, a gente teria que ver com o próprio Zagallo, né? Já que a gente teria condições de ter um depoimento dele sobre o que aconteceu naquela época. Acho que seria mais justo, né? Aliás, a música também foi muito importante nessa época, que tinha aquela música Pra Frente Brasil e tudo mais. Essa virou uma espécie de hino nacional. Um hino nacional, 90 milhões cantava, em ação, né? Mas também no ambiente da música, algumas injustiças foram cometidas, como, por exemplo, no caso do Wilson Simonal. Aí houve uma história que até hoje parece que não está bem esclarecida. Ele foi acusado, na época era muito comum, na esquerda, porque as pessoas que militavam na resistência contra a ditadura, de repente se achavam atingidas por pessoas que seriam espiões, seriam alcahueta, delatores. E o Simonal, que era uma figura assim muito saltitante, muito viva, foi acusado de ser dedo duro, né? Então isso liquidou, acho que, com a carreira dele. Na época era ao mesmo tempo que, na mesma época, grandes artistas tiveram a sua carreira liquidada, como foi o caso do Geraldo André, que tinha uma música que era o contrário do Pra Frente Brasil, era o Caminhando, né? Virou Caminhando. O título era outro, mas virou Era Caminhando. Para Não Dizer que não falei de flores. Exatamente, exatamente. Então, quer dizer, a ditadura é perversa em todos os sentidos. Causa até injustiças, como possivelmente tenha sido o caso do Wilson Simonal. Que foi vítima de uma patrulha ideológica. Exatamente, né? Havia essa patrulha ideológica, havia. Infelizmente, pessoas que se fanatizam, né? Mas a resistência democrática era uma coisa que abarcava uma gama. Aliás, quem derrotou a ditadura foi uma frente política, gente de todas as tendências e ideologias diferentes que se juntaram para... Foi isso que aconteceu. Eu sei da sua experiência internacional, da sua larga experiência internacional em cobertura de fatos e eventos. Você teve, inclusive, como correspondente de guerra em El Salvador. Eu fui, em 69,
A guerra do futebol, por sinal, né? Exatamente. A né? guerra do futebol. Eu estava indo para o México de carro. Na hora em que eu atravessei a fronteira da Nicarágua com Honduras, estourou uma guerra com El Salvador, Honduras e El Salvador. A guerra do futebol. Do futebol, porque eram jogos das eliminatórias Da de Copa do classificação Mundo. da Copa do Mundo no México. E a Honduras jogou em El Salvador, em São Salvador. E aí houve uma manifestação de torcida, uma briga muito forte e se declarou uma guerra. Claro que isso foi um mero pretexto, porque havia outras razões de caudilhos da América Central, interesses de grupos estrangeiros ali, uma loucura toda, mas o futebol foi o pretexto. Eu fiquei um mês em Honduras porque... Você foi meio sem querer, assim. Sim, claro, eu fui surpreendido. Sem querer. Você acha que alguém vai para a guerra querendo? Mas como é que você se correspondia? Porque aquele tempo Não, era difícil, o né? seguinte, eu estava fazendo esse trabalho para a revista Quatro Rodas, mas, diante de uma situação como aquela, eu cheguei em Tegucigalpa, capital de Honduras, sob bombardeio e sob um blackout. Eu digo, agora acabou essa minha reportagem, vou fazer outra. Aí me comuniquei. Havia um telex em Tegucigalpa, além do Exército Nacional, havia um no hotel onde estavam hospedados os jornalistas. E por esse telex eu me comuniquei com a revista Veja e comecei a fazer. Eu fui a duas frentes de guerra, uma na fronteira sul, outra na fronteira noroeste, com a Guatemala. Além do Brasil, outros países também que sofreram ditaduras tiveram influência, essas ditaduras tiveram influência no esporte. Por exemplo, no Chile, como disse o Audálio, o Estádio Nacional do Chile foi usado, inclusive, como prisão e local de execução de prisioneiros políticos. Não é, Audálio? Sim, sem dúvida. Mas no Chile, a ditadura não teve muito sucesso com o futebol, porque o Chile nunca teve uma expressão tão grande como a Argentina teve, que em 78 eu tenho a impressão que houve uma alavanca da ditadura militar para favorecer a conquista da Copa do Mundo pela Argentina. Eu não sei se você concorda com a minha opinião. A Copa da Argentina é uma Copa polêmica até hoje, principalmente pelo jogo da Argentina com o Peru. Naquela época, diferentemente de hoje, nós tínhamos uma etapa classificatória, um segundo turno, digamos assim, que 3 melhores equipes de cada grupo se enfrentavam. E nesse segundo turno nós tivemos 3 ou 4, melhor dizendo, Brasil, Polônia, Peru e Argentina, no mesmo grupo. Esses países acabaram se cruzando. O Brasil empatou com a Argentina em 0-0. Passamos invictos por aquela Copa, né? Foi o campeão... Campeão moral. Campeão moral, como do Cláudio disse o Cláudio Coutinho. Coutinho, Isso, nosso técnico. E o Brasil venceu o Peru por 3-0. Porém, a Argentina acabou jogando com o Peru depois e venceu por 6-0. O goleiro do Peru na época era argentino naturalizado. Muitos anos depois ele veio a público e admitiu que ali o resultado foi um tanto quanto combinado. Que era o Quiroga, né? Havia corrido dinheiro. Tinha corrido dinheiro. Havia corrido dinheiro. Isso foi Existia, comprado. Isso, existia um interesse Segundo político. a informação do Quiroga, né? Sim, sim. E é interessante porque a seleção da Argentina era um time muito forte, era um time muito bom. Era um time que certamente poderia ter conquistado a Copa sem esse artifício, né? Sem qualquer negociação de resultados, né? Inclusive, eu acredito que naquela época parelhos seriam Brasil, Itália, Holanda e Argentina realmente que foram os finalistas. A Argentina tinha Filiol, tinha Kempes, Ardiles, né? Tinha grandes jogadores. Grandes jogadores. Agora, é lógico que, além de ter grandes jogadores, ter um empurrãozinho, claro, a coisa fica melhor. Facilita uns pontapés a mais no campo. Né? Lógico. Agora, no Chile, você esteve no Chile exatamente na época do golpe que depois Salvador Allende e que foi capitaneado pelo general Pinochet. A primeira vez que eu fui ao Chile, curiosamente, sem ser especializado em esporte,
muito menos em futebol, foi na Copa de 62, antes do golpe militar aqui. Mas depois eu voltei em 1970, eu fui em 62 pela revista Para quem você Cruzeiro. estava trabalhando em 62? A revista Cruzeiro. Os Diários Associados. E eu fui fazer o futebol segundo um olhar diferente, era essa a proposta, e fiz. Eu conversei muito com o Aimoré Moreira, que era o técnico, conversei com o povão chileno, que é adorável, gostei muito dessa experiência. Mas depois eu fui em 70, logo em seguida a eleição de Salvador Allende. E essa matéria foi para a revista Realidade, aliás, está nesse livro, e, desgraçadamente, era uma antecipação da desgraça que estava em marcha, que veio em 1973 com o golpe do general Pinochet, né? Já naquela ocasião, você sentia na rua, você constatava que já o Allende tinha sido eleito e já se preparava um golpe, já na ocasião. E aconteceu, desgraçadamente, e foi o mais sanguinário de todos os golpes militares da América Latina. Mas como é que você sentiu esse clima? De onde partia essa... Eu cheguei lá no dia 18 de setembro, que é o 18, que é o Dia Nacional. E o chileno, todo mundo põe uma bandeira, ao contrário do Brasil, né? Todo mundo põe uma bandeira no dia da independência na sua casa. A cidade ficou uma maravilha, né, de bandeiras chilenas. E tinha no dia seguinte, 19, que era o dia das Forças Armadas, um desfile militar no Parque O'Higgins. E aí, no desfile militar, já começavam as manifestações dos grupos de direita dizendo que não se desse posse ao Allende, que ele tinha sido eleito. E ele dependia, porque ele não alcançou a maioria absoluta, então ele dependia de aprovação no Congresso. Já se reclamava um golpe. E os militares que desfilavam, salve o Chile do comunismo, aquela coisa. Aí eu comecei a conversar com o povo, ao mesmo tempo o pessoal da ultra-esquerda, o pessoal do MIR, do Movimento da Esquerda Revolucionária, tomava terrenos, tomava fábricas, quer dizer, o clima era muito propício a Estava funilando para isso. Exatamente, né? Exatamente. Eu entrevistei, na época, o líder da direita, na ocasião, chamava Pablo, esqueci o sobrenome dele agora. E esse cara já fazia reuniões em estádio, em pequenos estádios, não era um estádio nacional. Estádios com gente que ia lá dizer, não, nós não podemos deixar o comunismo tomar conta. E isso foi num crescendo que depois deu no que deu, né? Você acredita que o Allende se suicidou ou foi morto? Olha, eu sempre... eu conheci o Allende naquela ocasião. Eu acho que dificilmente ele era um sujeito muita fibra, um sujeito muito comedido. Até às vezes parecia tímido. Mas eu não acredito que ele tenha se suicidado. Ele tinha muita convicção. Porque agora, recentemente, falaram que ele se suicidou. Que foi comprovado. Para não entregar o poder. Essa é uma hipótese, né? O caso do Getúlio Vargas era uma coisa mais ou menos semelhante. Não tinha o mesmo sentido, mas era. Então, sei lá, nesse sentido ele pode ter feito, mas eu acredito mais na outra hipótese, porque, afinal, o Palácio de La Moneda foi bombardeado, né? Que, aliás, acho que foi o único golpe aqui que bombardeou o próprio Palácio do Governo. Exatamente. Né? Aqui na América Latina, né? Foi direto, a coisa foi para valer mesmo. Porque aqui se dão um golpe, se deram, eu acho que nunca mais deve acontecer isso. Se deram golpes que eram assim meio light, né, e tal, sem derramamento de sangue. O sangue eles derramavam depois. Foi o caso da ditadura, covardemente. Aí é que acontecia pela exacerbação do poder. Exatamente, exatamente. E isso acontecia também motivado por esses momentos esportivos que favoreciam e que induziam a uma falsa ideia de patriotismo do povo. Exatamente. Misturar o esporte
com a defesa da pátria, né? Isso é uma ideia fascista, né? Nazista. E há alguns títulos interessantes sobre o golpe no Chile, né? O Missing, o Desaparecido, do Costa Gravas, é um filme que mostra, inclusive, o Estádio Nacional sendo utilizado como um espaço onde muitas pessoas estavam mortas ou presas, né? Chove sobre Santiago é um filme chileno muito bom sobre o golpe militar no Chile, que mostra um bombardeio do Palácio de Governo. Temos o História Oficial, no caso da Argentina. E aqui no Brasil, até fazendo uma ponte, um paralelo com o esporte, é o Pra Frente Brasil, do Roberto Farias, sim. Com o Reginaldo Farias estrelando, e aquela cena antológica dele sendo torturado e os torturadores assistindo o Jogo do Brasil. Quer dizer, fazendo um paralelo entre o que estava lá fora e o que estava. Esse cara está atrapalhando o nosso futebol aí, né? Apesar que era difícil, mesmo com ditadura ou sem ditadura, torcer contra aquele time do Brasil, que era espetacular, né? Eu fiz uma viagem de avião num dia que havia um jogo, não me lembro qual era, um jogo já das finais, e a tripulação do avião estava torcendo o tempo todo, irradiando lá da cabine, os gols, era um negócio. É interessante a gente destacar que os jogadores, eles foram utilizados, né? Eles não foram conscientes da ação do governo em relação a eles, né? Eles foram usados politicamente, né? Para que a gente deixe claro para as novas gerações. Sim, não tenha dúvida. Que Pelé, Gerson, Rivelino, todas aquelas feras que deram um espetáculo futebolístico, não tem nenhuma ligação com o jogo que fizeram em cima deles. O Garrincha fazendo proselitismo político. Não tem condição. Meio difícil. Impossível, né? Impossível. Realmente alguma coisa fora de cogitação, né? Só para encerrar agora, qual foi, na sua opinião, a melhor seleção do Brasil? 58, 62 ou 70? Olha, 58, eu não sei, eu acho que a idade tem a ver com isso, mas do ponto de vista de vibração, eu mesmo que eu não sou um torcedor de futebol, mas eu vibrei muito em 50. Eu acho que o Pelé também surgindo, toda aquela coisa. A seleção como coisa, tecnicamente, eu não sei te dizer. Mas aqui me tocou mais foi a de 58. E para você? Olha, é polêmico, né? Essa é uma pergunta difícil de responder, mas a princípio eu tenho mais presente as imagens da seleção de 70, né? Do time com o Rivelino, com o Gerson, com o Pelé, que era um time espetacular, né? Apesar de que, como eu sou nascido em 67, a seleção que mais marcou para mim foi a de 82, né? A seleção do Sócrates, do Zico e do Falcão, que eu assisti adolescente, garoto, né? João Luiz de Almeida Machado participou conosco hoje do SP Esporte. Prazer. Obrigado por ter vindo, João, por ter atendido ao convite da nossa produção. Você veio ilustrar aqui, mais uma vez, o nosso programa de esporte com grandes informações. Obrigado, querido. Obrigado, João, o convite. E é uma satisfação estar aqui nessa casa com vocês, nesse programa, e poder contribuir um pouco com a experiência e com os estudos que a gente fez sobre o assunto. Aldário Dantas, obrigado por ter vindo. Você que é um polímata. Nossa. Um polímata da imprensa brasileira. Veio ilustrar aqui o nosso SP Esporte. Olha, eu vim aqui, me disseram, olha, é um programa de esporte. Eu digo, pô, o que é que eu tenho a ver com isso? Mas gostei muito. Você conseguiu juntar as duas coisas muito bem. Foi interessantíssimo, gostei. Mas eu antes quero agradecer pelo convite e mais uma vez dizer que agora, no mês de outubro, eu lanço o meu livro que se chama As Duas Guerras de Vlad Herzog. É o caso Herzog visto de dentro para fora, do ponto de vista do sindicato dos jornalistas, que muita gente ignora, um fato que mudou a história do Brasil. Perfeito. Muito obrigado pela sua presença. Você pode ficar tranquilo que nós estamos cuidando do seu filhinho. O meu garotinho. O garotinho, coitadinho. Tão carente, porque o pai foi viajar e ele ficava chorando. É isso aí. Já ganhei meu vintém, falei pouco e falei bem. Não difamei ninguém. Até a próxima oportunidade. Boa sorte, amém. Tchau, tchau.